tratando sobre a lição que foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, ali de Parnamirim, Rio Grande do Norte, escritor da CPAD, um homem de caráter ilibado, um obreiro de vida santa, pastor de igreja, e que nós temos o prazer dele fazer parte da nossa CPAD, trazendo assuntos maravilhosos para o povo de Deus, ok? Muito bem, a nossa lição, ela trata sobre dons de revelação. E aqui nós estaremos hoje falando sobre a palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos ou de espíritos. O texto básico que está colocado lá, 1 Coríntios 12, 8, 10, Atos 6, 8 a 10, Daniel 2, 19, 22. Eu coloquei mais um texto básico para a nossa análise de 1 Coríntios 2, 6 a 16. Nós iremos começar o nosso assunto com essa divisão dos dons e, a princípio, iremos começar com a análise desses dois textos. 1 Coríntios 12, 8, 10, você tem uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia e acompanhe. E se você está com a Bíblia, também leia esses dois textos. Vamos lá, pastor Luiz. Acompanhe a leitura. 12, 8 e 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. 1 Coríntios 2, 6 a 8. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Espera aí, só um minuto, pastor. Já que nós vamos falar, o senhor está nesse aqui já, né? Já. Pronto. Nós já pregamos, gravamos vários estudos sobre todos esses dons. Está lá na internet, não está, Caio? Que os irmãos podem acompanhar. Nós gastamos quase 2 horas em cada assunto desse. Ou seja, não é isso? Enquanto a lição está tratando os 3 pontos, nós passamos quase 2 horas em cada ponto desse aqui, explorando cada um. Que aí você pode ir lá e acompanhar palavra de sabedoria, palavra da ciência, todos os dons. Todos os dons. E eu comecei com a leitura de 1 Coríntios 12, 8, 10, porque se você ler do versículo 1, capítulo 12, verso 1 a 11, também já exploramos ele de todas as maneiras. Não é isso? E esse capítulo do capítulo 12, 1 até o 11, ele trata sobre os que são espirituais, porque os dons não começam a serem tratados no versículo 1. As nossas traduções não fizeram de forma correta, ok? E quando eu digo isso aqui, é porque quando você lê o texto grego, está bem claro. Nós falamos muito bem sobre a preposição, que aparece logo aí no início, ok? Mas a nossa ênfase é que esses versículos que nós já exploramos, do 1 até o 11 de 1 Coríntios, Paulo está falando das pessoas que são espirituais, que têm a capacidade de não serem meninos, que têm a capacidade de não serem levados por qualquer vento de doutrina. Paulo está falando que aqueles que são espirituais sabem muito bem qual é o propósito dos dons e não são ignorantes, ok? Não são infantis, não são meninos, porque menino é o que não sabe o que quer. Vocês entenderam isso? Menino é o que não sabe o que quer. Menino é indeciso. E quando Paulo usa essa palavra, a agnei, que já explicamos ela, não é isso? Está aí no versículo agnoem, verso 1. Agnoem, que é ignorantes. Paulo diz que o problema da igreja de Corinto, todas as questões que estavam acontecendo, é porque eles eram ignorantes nas questões e porque eles não eram espirituais. Porque o espiritual, nós vamos já fazer a ligação com essa passagem, ele é pneumatikos, ele tem a natureza implantada pelo Espírito Santo, então ele não é um ignorante. E o maior problema que nós temos hoje,
quando a gente fala sobre essa questão de crença, de fé, de espiritualidade, é que ainda nós temos muitos crentes meninos. Se você analisar as várias obras que tratam sobre a Idade Média, Justin Guys, né, e dentre outros, eles falam que a Idade Média era o período das trevas. Como também alguns dizem que Juízes é o livro das trevas, porque cada um fazia o que queria. E lá na Idade Média, as pessoas eram ignorantes porque não havia incentivo para o crescimento. O conhecimento era detido para alguns, para a elite. E nem a igreja dava oportunidade dos crentes terem acesso à Bíblia. Isso vem com Lutero. Com a tradução que ele faz do Novo Testamento grego para o alemão, ele coloca a Bíblia na mão do povo, e aí o intento dele, o desejo dele, era que cada pessoa fizesse análise crítica da Bíblia, fizesse um estudo, fizesse a sua própria avaliação e fizesse a sua decisão. Ok? Então, você vê que Paulo, ele diz assim, eu quero que vocês sejam espirituais, produzidos pelo Espírito, nascidos pelo Espírito. Ok? Esses que são espirituais vão saber julgar todas as coisas. Não serão o quê? Ignorantes. Vamos ver bem aí 1 Coríntios 3, só para os irmãos terem uma ideia. 1 Coríntios 3, começa aí do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ótimo, tá bom, até aí. Olhe para cá. Nós colocamos aqui essas duas palavras, sarkinos, essa palavra sarkinos, se você analisar aí no próprio texto grego, nós podemos analisar que ela fala daquilo que é carnal, ok? Fala da natureza carnal, da parte da carne, que tem apetite carnal. Então, um homem que é sarkinos, ele é carnal. Paulo diz, havendo entre vós brigas, contendas, dissensões, vocês são o quê? Carnais. Se lembre disso, sarkinos. Mas ele fala também do pneumatikos. Ele diz, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Ou seja, Paulo diz, eu não estou no nível de falar com vocês no campo espiritual. Qual é o problema, pastor, de falar no campo espiritual e no sarkinos? É porque o pneumatikos, que é o espiritual, é o homem que nasceu de novo, e só quem nasceu de novo é que pode ter acesso às coisas espirituais. Só vai ter a estrutura espiritual. Aqui você tem uma estrutura sarkinos, e esse sarkinos, essa expressão grega aqui, sarkinos, ok? Ou acento aqui, sarkinos, essa expressão, ela quer dizer que a pessoa tem um apetite carnal, desejo carnal, ele só quer saber de posição, ele só quer saber de honra, ele só quer saber de status, está dentro da igreja, mas a briga, a contenda, deixa eu dizer uma coisa para vocês, há brigas e contendas e divisões, não é por causa do sistema, não é porque a igreja adota um sistema A, ou adota um sistema B, ou porque tem um culto esse, ou porque tem uma teologia essa, o problema é que a maioria estão dentro da igreja, mas são o quê? Sarkinos, eles são carnais, os apetites são por coisas carnais. Entenderam agora? A natureza ainda não foi debelada, a natureza carnal. Agora, os espirituais, ou seja, os pneumatikos, que nasceram de novo, que têm a natureza espiritual implantada dentro de si, não briga por posição, não briga por cargo, não briga por salário, não briga por fama, não briga... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje vocês podem observar que você vê teólogo, você vê crente, você vê irmão na internet, discutindo, esculhambando um ao outro, falando bobagens, cada um querendo defender sua bandeira eclesiástica, sua bandeira de igreja.
eles estão no campo do sarquinós. Entenderam? Por isso que Paulo diz, eu não pude falar a vocês como, mas como carnais. Olha, se você ler o versículo 3, lá, leu 3. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Isso, andai segundo? Os homens. Olha para cá agora. Aqui, se você analisar no próprio texto grego, você tem aqui, ó, sarkikoi, ó, sarkikoi. Lá em cima você tem sarkinos. Paulo diz, eu não vos pude falar como as espírito, mas como a carnais. E aí como é que ele prossegue no versículo que segue? Porque ainda sois carnais. No 3, no 3, né? 3. Vai. Porque ainda sois carnais. Pronto, preste bem atenção. Então você tem aqui agora, ó, sarkikoi, é claro que está no plural. Mas alguns exegetas dizem que no versículo 1, quando ele diz, eu não vos pude falar como pneumatikos, ou seja, eu não vos pude falar como as espírito, mas eu tive que falar com vocês como sarkinos, ou seja, vocês ainda são carnais. Só que no versículo 3, sarkikoi, é natureza carnal prolongada. Ou seja, eles começaram na carne, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão César, se você aceitar Jesus hoje, está me filmando aí direitinho, se você aceitar Jesus hoje, quando você aceita Cristo, não quer dizer que você já se torna um maduro, um experiente, você ainda tem a natureza e tem os apetitezinhos. Mas com o passar do tempo, você já tem a santidade posicional, que está em Cristo, mas agora você vai desenvolver a santidade progressiva, ok? Porque nós já explicamos aqui, posicional, deixa eu colocar aqui, posicional, progressiva, não é isso? E a futura ou final, né? Pronto, final. Aceitou Jesus? Você já está santo porque você está em quem? Em Cristo. Que Paulo chama regiões? Pronto. Progressiva é que você, aceitando a Cristo, você não foi embora ainda para o céu. Você tem uma caminhada na terra. E a cada dia que você vai caminhando, o Espírito Santo vai te ajudando a ser santo. O problema dos coríntios é que eles, quando aceitaram Jesus, eram carnais como nós. Mas só que eles continuaram na natureza carnal prolongada. É aquele crente que aceita Cristo e nunca evolui na vida cristã. Vocês entenderam agora? O estilo de vida dele, irmão César, continua o mesmo. Ele é carnal no dia que aceitou Jesus, é carnal com 30 anos de crente, é carnal já com 50 anos de crente. O bicho não cresce para nada. E tem deles que pioram, faz é piorar. É por isso que Paulo, ele falou para os irmãos do Corinto, eu fui aí para falar com vocês, mas eu falei com vocês não no nível espiritual. Ok? Me vê aí, 3,14 de João, rapidinho, 3,14, vamos lá. Eita coisa boa é a Bíblia. Vamos lá, vê se eu não estou errado. Me veio aqui na mente agora esse texto. 3,14? Não, então é 3,8, 3,9. Não vos pude falar como Jesus disse, se falar das coisas espirituais, celestiais. É o 6? Não. É o 12, vai. Se vos falei de coisas terrestres, olha, e não crestes, isso. Como crereis se vos falar das celestiais? Como crereis? Se vos falar das celestiais. Como é que Paulo ia falar com os crentes de Corinto das coisas espirituais se eles estavam no nível carnal? Entenderam agora? Coisa espiritual é só para quem é espiritual. Vocês entenderam agora? Se você não entrar no campo espiritual, aí vai dar problema. Então é por isso que Paulo está dizendo, há brigas, há contendas, vocês são meninos, porque vocês não evoluem, não crescem no que é espiritual. Não há a evolução no campo da progressividade espiritual. Me parece que é Hebreus 5, veja aí se é 13 ou 16, se não me foge a memória. Vê aí rapidinho.
ele não vai dar valor porque não é a área dele, porque ele não é espiritual. Por isso que Jesus disse assim, não dei as coisas santas, as pérolas, não é isso? Aos cães, aos porcos. Por quê? Porque ele não vai valorizar. Então tem irmão que não valoriza ensino bíblico, tem irmão que não valoriza o culto, não valoriza a doutrina, ele só valoriza o movimento. Ele só valoriza pula-pula, grito. Por quê? Porque ele não tem o discernimento espiritual. A igreja de Corinto tinha problema em relação aos dons, não é porque houvesse problema nos dons. Que aí é que está o problema. Tem teólogo que quer bater no dom. Tem que bater em quem não cresceu, é quem é ignorante. Como é que diz? É 5,13. Hebreus, como é que diz? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, Isso. porque é menino. Isso. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, Sim. os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pode ir, aí é o quê? Aí é o 5,14. E ele tem aí que ele diz, vocês já eram para ser mestre, eu acho que é o 16. 5,12, vai, como é que diz? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Tá vendo? Aí é 5,12. Hebreus 5,12. Eram para eles já serem o quê? Mestres. Porque o crente, irmão, o crente ele não pode ficar estagnado. Tudo que fica estagnado cria bicho. Tudo que fica estagnado dá problema. Compre um carro e coloque na garagem. E não use ele. Eu conheci o irmão e eu fui pastor na cidade que ele mora, eu fui pastor lá. E ele comprou um carro zerado, mas ele não andava no carro. Não andava no carro. Quando ele foi ligar o carro não prestou. Novinho. Então tudo que fica parado enferruja, dá problema. Crente que não cresce, ou ele vai esmorecer na fé, ok? Ou ele vai se tornar um problema. Por quê? Porque ele não tem progressividade. Ele não sai. Porque é o seguinte, você aceitou Jesus, não quer dizer que você já é santo, 100% santo, não. Você ainda é mas a cada dia você vai dizendo, Jesus, tira isso de mim. Não é assim? Jesus, tira isso de mim. Tu era mulherengo, raparigueiro, aceitou Jesus, vez por outra vem. Mas aí, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo me dá vitória. Espírito Santo caminha comigo. Era aquela irmã, às vezes você tinha, gostava de fofoca, gostava de dar em cima do marido dos outros, gostava de fazer, mas agora aceitou Jesus. Quando vier o desejo, velho, o apetite do sarquinós, aí você diz, não, Espírito Santo, me ajuda. Faz isso morrer em mim. Aí você já está em Cristo e vai progredindo. Aí até chegar à final, que a final é só quando nós nos encontrarmos com Jesus lá no céu. Está lá em 1 João 3, verso 1, 2 e 3, você pode ler. Quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Mas aqui na terra, nós vamos progredindo. Então Paulo, nesse capítulo, ele mostra que se os crentes de Corinto fossem espirituais, não teria tido problema. Irmão, não tem coisa melhor viver com um crente espiritual. Crente espiritual não faz baderna, crente espiritual não cria briga, crente espiritual nunca acha que tem direito. Vocês podem observar, quando a gente lê Mateus no Sermão do Monte, Jesus disse, olha, se tu fores orar, e se o teu irmão tiver alguma coisa, não é nem tu, é ele. Mesmo assim você se levanta e vai lá e pede perdão. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai 2. Ok? Então Jesus está mostrando que quem é espiritual tem um outro nível de vida. Crente espiritual não briga na igreja, não briga por cadeira, não briga por dom. Crente espiritual não briga por divisão, não briga por cargo. Crente espiritual, ele tem uma evolução espiritual, que ele sabe o que vai ganhar com Deus. O maior problema é que nós estamos com a igreja cheia de sarquinós, e que tem o sarquicói, a natureza carnal prolongada. Tem crente que vive dentro da igreja, mas ele é mais carnal do que o tempo quando ele aceitou Jesus. É por isso que Paulo diz, havendo entre vós o quê? Contenda, inveja, ciúme, brigas, vocês são o quê? Carnais. Crente se mordendo, crente se azunhando, crente se rasgando, crente puxando faca para o outro, crente escandalizando o evangelho, eles estão aqui no sarquicói,
que é a natureza carnal prolongada. E aí a igreja está cheia de menino, porque se fossem espirituais, não teriam essas brigas. Se fossem espirituais, não seriam ignorantes. E se fossem espirituais, saberiam usar os dons. Crente que não é espiritual, ele nunca entende que os dons são presentes de Deus, não é prerrogativa sua, não é mérito seu. Os dons são dádivas se eu sou espiritual e sei que os dons são dádiva de Deus, eu não vou me arrogar, eu não vou brigar, eu não vou procurar a melhor posição. Eu sei que aquilo que ele me deu, ele deu para o bem do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vi uma colocação que o irmão colocou, e eu não respondo, mas essa eu tenho que responder, porque o nosso objetivo aqui é esclarecer a palavra e que você mesmo faça seu julgamento. Nós não estamos aqui para criticar a igreja de ninguém, fé de ninguém. O juízo quem tem que fazer é você. A crítica de julgamento quem tem que fazer é você, pela Bíblia, ok? Aí eu já li, por exemplo, Watchman Nee, eu já li Watchman Lee, que eles são representantes daquilo que é chamado de igreja local. E muitos dizem, nesses ensinos, que aqueles dons ministeriais não são para a liderança operar lá na igreja, mas que todos os crentes recebem os dons. Ou seja, ele diz que todos os crentes têm os dons, não é só uma classe. Olha, você tem que entender que isso é tão bíblico, que Deus nunca deixou na história do homem uma liderança, ou um momento sem liderança. Já observaram isso? Quando Deus criou o jardim do Éden, quem ele colocou para liderar? Quando Deus chamou Moisés, e para liderar o ofício da adoração e do culto, ele colocou quem? Ele colocou o Arão com a família que vão ser os levitas, não é assim? E quando Israel pediu um rei, ainda que não fosse da vontade de Deus, mas veio o quê? A monarquia. Quando Jesus veio para a terra, ele escolheu quem? Para andar com ele. Não era nem apóstolo, ele escolheu quem? Os discípulos. Depois se tornaram que foram enviados. E esses apóstolos se tornam a liderança. Agora entenda, essa liderança não foi imposição. Essa liderança foi uma liderança que a igreja reconheceu aqueles homens porque estiveram com Jesus. Então imagine, faz um culto, aí todo mundo é mestre, todo mundo, que bagaceira é essa? A pessoa tem que entender. Então tem os dons individuais e tem os dons específicos que Deus dá para uma liderança. Essa liderança, ela não é o estilo de liderança do mundo. Não, senhores. Porque tem crente que não lê Bíblia e não sabe. Jesus disse assim, se vocês quiserem ser o maior aqui, eu não sou contra, não. Quem quiser ser grande aqui, não tem problema. Só que lá no mundo, quem é grande vai dominar sobre os outros. Agora aqui é diferente. Quem quiser aqui ser o grandão, tem que ser o quê? Servo de todos. Quando alguém diz assim, ali é o pastor presidente. Você sabe o que é um pastor presidente? É que quanto mais a posição maior que ele exercer, ele tem que ser o maior servo de todos. Entenderam agora? Ixi, ali é o presidente pastor Ziel Gomes da Silva. Vocês sabem o que é que eu sou? Eu sou o maior escravo de vocês. Entenderam agora? Porque lá no mundo é diferente. Lá tem presidente, tem deputado, lá tem... E até está errado, porque esses homens eram também para servir o povo. Não é assim? E na igreja, o maior aqui, Jesus disse, é servo de todos. Então a liderança na igreja é diferente da liderança do mundo. Nós precisamos fazer isso. E eu só coloquei aqui, lê aí, pastor. Vamos, 1 Coríntios 7,7. 1 Coríntios 7,7. Isso. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Dom individual. Cada um tem o seu próprio dom. Eu tenho que respeitar isso. Não sou eu que estou dizendo. Paulo diz que Deus dá um dom individual para cada pessoa. Vamos ver ainda outra referência? 1 Timóteo 4,4. Porque toda criatura de Deus é boa. Isso. 1 Timóteo 4,4. Isso. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Pronto. Então você pode observar que tem o dom especial e tem o dom individual.
Deus dá um dom para todos, mas Ele dá dom também para uma classe que vai liderar os outros, porque ninguém vive sem liderança, inclusive na igreja. Por isso que eu estou fazendo aqui esse adendo, ok? Então, lá em 1 Coríntios 12, 8, 10, que é do 1 até o 11, Paulo está dizendo que se os crentes fossem espirituais e não meninos, vocês sabem o que quer dizer essa palavra meninos, que o pastor leu aí? Onde foi aí, pastor? 1 Coríntios, não é isso? 1 Coríntios 3, lê de novo aí, só para os irmãos terem uma ideia. 3, vai. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como o quê? Meninos em Cristo. Olha aqui, ó, vou botar bem aqui, ó, no grego. Observe essa palavra aí, ó, no próprio texto grego. Nepios. Vocês sabem o que é nepios? Olha aqui, ó. Nepios. Está aqui no texto grego. Essa palavra aí, nepios, quer dizer sem experiência. Ok? Como é que diz o versículo? Vai. Mas como a meninos em Como Cristo. a meninos. Em quem? Em Cristo. Meninos em Cristo. Oh, meu irmão, meu Deus do céu, rapaz. Tem hora que se a gente pudesse botar as coisas na cabeça dos crentes, não era assim? Vou colocar aqui melhor, para ficar bem, para você anotar aí. Aqui, ó, no grego, nepios. Você sabe o que é nepios? Aí Paulo chamou de meninos em, mas aqui no texto original é sem experiência. Aí você tem um adjetivo, é uma criancinha infantil que não sabe de nada. É uma criancinha que não sabe de nada. Então você tem que entender que Paulo está dizendo que quem é espiritual não é um menino velho do buchão. O crente tem que saber o que é dom, o crente tem que saber o que é salvação, o crente tem que saber o que é dízimo, o crente tem que saber o que é palavra, o crente tem que saber o que é fé, o crente tem que saber o que é céu, o crente tem que saber o que é inferno, o crente tem que saber o que é certo, o que é errado. Você não pode ser um menino velho, não. Porque tem crente que diz, onde tiver o nome de Jesus, eu estou dentro. Tá certo? Onde tiver poder, eu quero é poder, eu quero é cair. Tu não pode ser um nepioi, tu não pode ser um infante. Menino, irmão, não sabe o que quer. Olha, vê bem aí, você pode encontrar, eu só não estou lembrado do versículo. Mateus 11, um meninozinho brincando na praia. Olha o que Jesus diz, rapaz, eu gosto da Bíblia, me lembrei agora aqui. Eita, coisa boa. Tá bem aí? Eu comparo essa geração a meninos sentados. Eita, rapaz, mas é bom a Bíblia. Cadê? Eita, meu Jesus amado. Aí pronto, viu? Aqui, rapidinho. É o verso 16. 16, vai. Mas a quem assemelharei esta geração? Sim. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Isso. Vai, pode ir. E dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes. Sim. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis ali um comilão e beberrão. Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Pronto. Sabe o que o Jesus está dizendo? Essa geração é como uma geração de meninos. É como uma geração de criancinhas. Para onde convida, vai. Anda atrás de pregador de um estilo diferente. Jesus diz, veio João Batista, que não comia, está lá em Mateus 3. Ele não comia, não bebia vinho. A comida dele era mel silvestre, era gafanhoto. Veio João Batista, que andava com a roupa sem nenhuma atração, e o pessoal dizia que ele tinha o quê? Tinha demônio. Lá vem Jesus, come na casa de pecador, vai beber vinho, ela não é? Vai para a casa de todo mundo. Aí o que é que eles dizem de Jesus? Pronto. Jesus estava dizendo, essa geração, ela é tão indecisa, ela é tão infrutífera, que ela é um nepios, infantezinho, menino. Menino não sabe. O menino vai brincar, não discerne nada. O menino, quando vai brincar, em menos de 10 minutos, eles brincam de 10 coisas. Não é assim o menino?
Em menos de 10 minutos eles brincam de 10 coisas. Não, vamos brincar de casinha. Não, de casinha não, vamos brincar vamos brincar de pular elástico. Vamos jogar pedra naquela mangueira. Não, agora eu quero jogar naquela mangueira. Não, agora eu quero jogar peteca. Não, vamos brincar de morto. Eu finjo que tu é morto e tu toca. Não, vamos brincar de festa de casamento. Hoje a igreja está assim, meus irmãos. Para essa geração, é uma geração de meninos. É uma geração de crente, nepios, infantes. É brigando por dons, é querendo saber quem é que tem mais poder. É o pregador que ele quer andar como João Batista. Tem uns que, quando vem para cá, eu já vi gente aqui andando de cajado e de vestidão que nem Moisés. Tem outro que, quando não é assim, é querendo andar como um magnata. Ternão lindo, o mais luxuoso, lencinho aqui do lado, não é assim? Aí ele não sabe, ele quer imitar fulano. Teve a onda dos suspensol, não foi? Aí pronto, porque seu fulano usava suspensol, aí era um bocado de jovenzinho usando suspensol. Que geração é essa? Que geração é essa? Uma geração que não sabe o que quer, uma hora quer monte, uma hora quer dom, uma hora quer poder. Quando o culto tem poder, ele reclama. Se não tem, ele reclama. Que geração é essa? É a geração do nepios, dos infantes, dos meninozinhos que não têm experiência. É brigando por dom, é irmã brigando na igreja, ela diz que tem dom de poder, dom de profetizar, mas é brigando com a outra. Está aí. E Paulo começa dizendo que quem é espiritual não tem essa postura. Por isso nós citamos aí João 3,12, nós citamos Hebreus 5,12, que você tem que progredir na fé. E aí é o seguinte, quem é espiritual sabe para que é o dom, e que o dom tem funções no corpo, e que os dons têm funções particulares. Por exemplo, línguas estranhas. Paulo disse, se eu estiver na congregação, eu falo em línguas estranhas comigo mesmo. Se houver intérprete, amém. Mas se não tiver, eu fico calado e falo consigo. Pronto. Então, é assim. Essa é a primeira questão que nós vamos discutir. Agora leia o outro texto. 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 2, isso, vai lá. A qual, mas falamos, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Sim. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Até o 16, pode continuar. Isso, tá bom. Olha aqui. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Não, vou começar por esse aqui. Nós temos dois tipos de mundo, que Paulo está falando aí. Dois tipos de mundo. Nós temos o mundo, primeiro, secular. Ok? E nós temos o mundo. Pronto. Os irmãos pensam que Paulo está proibindo a capacidade pensante, a inteligência, fazer doutorado, fazer mestrado, estudar vários idiomas. Alguns estão pensando que Paulo está sendo contra o crente ser filósofo. Eu quero até dizer, quando Paulo fala de vãs filosofias, ele não está se referindo à filosofia que hoje se estuda ali na universidade, não. Ok? É outra questão aí. Só que Paulo, ele fala para os irmãos de Corinto que tem dois mundos. Dois mundos. O primeiro é o secular. Esse mundo secular, para mim viver nele, eu vou precisar do quê? Da sabedoria. Pronto, meus irmãos. Eu vou precisar da sabedoria o quê? Diga aí, filma aqui a cara deles. Deste mundo, que é a sabedoria o quê? Filosófica, secular, direito. Eu posso estudar direito, sim ou não? Eu posso estudar filosofia, sim ou não? Eu posso fazer matemática, sim ou não? Mas essa filosofia é o quê? Secular. E Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto que essa filosofia não presta para o evangelho. Vocês entenderam agora? Paulo está dizendo, meus queridos, olha, eu quero dizer para vocês que tenho dois mundos.
O primeiro mundo é o mundo secular, que nele, é linda a Bíblia, lê aí o verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem o quê? Espiritualmente. Espiritualmente. Olha para cá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Psiquikos. Psiquikos. Essa palavra aqui, ela quer dizer, sabe o quê? Natural. Vocês sabem o que essa palavra aqui, natural, quer dizer? Que tem um sopro. O sopro natural da vida. O sopro como um animal tem. Gênesis 2,7. Soprou o Senhor Deus o fôlego de aonde? Então Paulo fala que tem um homem nato, é o psicos. Esse psicos aqui é o homem que está no mundo secular. Ele entende de geografia, entende de ciência, é o médico, é o advogado, é o juiz, é o engenheiro. Esse pessoal aqui, eles não sabem nada do pneumaticos. Eles não sabem nada do que é espiritual, gente. Não se estranhe, olha para cá, está filmando à direita, irmão? Não se estranhe se um juiz negar a Bíblia, um médico negar a Bíblia, um ateu negar a Deus. Todos eles estão no periférico. Eles nunca entraram no mar, na profundeza, eles só bebem na beirinha do mar, na cacimba. Não dá para explicar, irmão César, o espiritual com o psiquicos. O natural é soprado para esta vida. Por isso que Jesus diz, se eu falar das coisas celestes, vocês não vão crer. É por isso que Paulo está dizendo aqui para nós, olha esse negócio de dom de revelação, poder, palavra de sabedoria, céu, inferno, isso aqui só é para quem é espiritual. E aqui eu quero dizer o seguinte, Paulo ele está dizendo, olhe para cá, Paulo está dizendo que às vezes essa filosofia aqui secular, agora olha para cá que isso aqui é muito sério. Está filmando à direita, irmão? Isso aqui é sério. Essa filosofia secular, aí você que é da área também, essa sabedoria secular, ela vai ser influenciada por esse bichinho aqui. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Pronto. O homem nasceu natural, ele nasceu natural, e ele sem perceber, está aí, vamos lá, Efésios 2, começa aí, no verso, vê o 4, 2:4. 5 estando ainda mortos. Não, é 2:2. 2. Em que noutro tempo Isso. andaste segundo o curso deste mundo. Isso. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que opera no filho da desobediência? Príncipe das potestades Olha para mim do ar. aqui, olha para mim. Vocês estão entendendo agora aí? Paulo está dizendo, esse mundo é secular, o homem nasceu natural, mas tem alguém que vai influenciar esse lado natural dele, essa sabedoria natural. Quem é? Aí lá vai, influencia na política, influencia na ideologia. Lá vai, Deus fez a criancinha perfeita, macho e fêmea, mas não estão querendo mudar o negócio? Quem é que faz isso? Tirar a beleza do casamento, tirar a beleza da vida, a vida que era construída lá atrás, a beleza da família. Olha, eu li um sociólogo que ele disse que toda a estrutura da humanidade chegou até aqui por causa da família. Mas por que hoje as pessoas querem destruir a família? Querem tirar o padrão, a beleza? Vocês estão entendendo agora? Ninguém é contra ninguém, você pode ser o que for, o que você quiser, a vida é sua. Ninguém é contra. Ah, pastor, eu quero ser, é isso aqui, é um direito seu. E nem eu posso impedir, nem Deus, porque Deus te dá liberdade. Agora a escolha é sua. Só que nossas escolhas têm o quê? Tem consequências. É um destino. Então deixa eu dizer uma coisa. Ah não, eu quero ser bandido. Problema seu. Não é assim? Eu quero ser bandido. Não, eu quero me casar com fulano. Problema seu. Eu quero me casar com fulana. Problema seu. Eu só estou dizendo aqui que há uma influência do maligno sobre ideologia, sobre filosofias, sobre política. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. E aí eu quero falar para os teólogos. Você que é teólogo, você gosta de estudar teologia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que a maioria dos professores, que as provas
de obras, tanto você vê em Tucídides, você vê em Platão, você vê em outros, que não tem quase confirmação dessas obras. As pessoas creem mais nelas, seriamente e cegamente, creem mais nelas e atacam tanto a Bíblia. Se a Bíblia não vale nada, olha para cá, se a Bíblia não vale nada, por que tu ataca tanto ela? Vocês estão entendendo agora? Se a Bíblia não vale nada, por que tanto professor vai dar aula na universidade e ataca a Bíblia? Por que ele não dá só a aula dele? Por que a Bíblia é tão atacada? Isso porque há uma ideologia firmada, que quem é que está por trás dela? A verdade. Então, Paulo está dizendo que tem os dois mundos. Tem o mundo espiritual, tem o mundo secular, que é a sabedoria o quê? Secular. Por exemplo, o professor de direito, enquanto ele dá aula de direito, serve à população, somos contra ele? O professor de sociologia, que é linda, eu faço doutorado em sociologia, eu acho lindo, eu leio todos os textos, eu leio o texto de ateu, eu leio o texto de todo mundo. Agora, eu sei que ele está dentro do campo secular. Pronto. Agora, ele não está dando aula de Bíblia. Bíblia é para quem é espiritual. Mas, de repente, você vê um professor da sociologia querendo desfazer da Bíblia. Você vê um professor de direito querendo desfazer de quem? Da Bíblia. Você vê um juiz querendo desfazer de quem? Da Bíblia. Não é tua área, meu filho. Quem é carnal não pode entender o que é espiritual. Espiritual. Então, Paulo está dizendo que primeiro tem o mundo secular. Porque a igreja de Corinto achava que a mensagem de Paulo estava fraca demais. Um negócio de um Jesus que tinha morrido, ressuscitado. Eles agora queriam uma filosofia mais atual, mais elitizada, mais raciocinada, uma intelectualidade que fosse mais pensativa. Aí Paulo disse, não, se o mundo prestasse, eles tinham conhecido a Deus na sua sabedoria. A sabedoria do mundo não vale nada. Essa sabedoria é só para cá. Agora ele vai dizer, mas tem a sabedoria espiritual. Aí é que Paulo entra. Olha para cá, às vezes tem professor de teologia que ele quer tratar o que é espiritual no secular. Ok? Ele quer tratar o que é espiritual no secular. E Paulo, ele deixa bem claro que o que ele ensinava era uma sabedoria que veio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele diz aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca, são as coisas que ele preparou. Lá na eternidade Deus preparou, Jesus mandou para nós. O verbo se fez carne. Isso é só para quem vive o espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Então não tem como você entrar nesse universo aqui, se primeiro essa natureza espiritual não foi implantada dentro de você. Tem muitos que se debatem só para perguntar, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. A Bíblia não tem esse tipo de conhecimento. A Bíblia, ela fala do conhecimento espírito. E Paulo disse assim, eu não estou trazendo para vocês, irmãos de Corinto, um conhecimento qualquer. Lê aí logo que começa, como é que diz? É no 2 aí, não é? É o verso 6. Não falamos sabedoria... Peraí, não falamos... sabedoria deste mundo. Nós não falamos sabedoria deste mundo. O que tu quer misturar a Bíblia com Karl Marx? Me diga, Karl Marx vivia o mundo dele lá, meu irmão. Onde é que você já leu na Bíblia o Paulo dizendo, Karl Marx, ele pregava o evangelho porque ele falava de uma sabedoria? O que Paulo quer? Olhe para cá, o que Paulo quer com Sartre? O que Paulo... Nada a ver. Paulo disse, eu não falo da sabedoria. Lê aí de novo, lê. Não falamos sabedoria deste mundo. Isso. Nem dos príncipes deste mundo. Nem do bichão. Olha, irmão, eu leio Jean Baudrillard, Jacques Derrida. Eu leio esses franceses, o Foucault. Eu leio tudo isso, irmão. Essas bobagens desses homens eu leio. E tem até coisa que eu fico sorrindo. Eu acho lindo a teoria histórica do materialista do Karl Marx, que nunca funcionou. Nunca funcionou. Eu vejo como os países pegaram a filosofia dele e transformaram em um sistema religioso comunista. Eu sei disso. Agora, eu sei que eu pregar isso na igreja não muda ninguém. Eu sei que eu pregar isso para o povo não muda. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do... Que é o quê?
Só tem uma coisa que tem poder para salvar o homem. Romanos 1,16 é o Evangelho. Então, pregador, pregue a sabedoria de Deus. Como é? Lê aí. A palavra aí é Sofian. Vai. A verdade, o comunismo muda o sistema, mas o Evangelho muda as pessoas. É assim, é verdade. Aí nós estamos preocupados. Agora pregue a sabedoria de Deus, vai. Ainda complementa dizendo que se aniquilam. Os Isso. príncipes que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus. Isso. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Muito bem. Teleios. Essa palavra aqui, teleios, sabe o que quer dizer? Maduro. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós falamos sabedoria entre os que são perfeitos, que já são maduros. Essa é a mensagem. Aí Paulo diz, você quer ver como eu não usei de sabedoria humana? Compare as coisas espirituais com as... Não, espirituais com espirituais. Não é isso que ele diz aí? E observe que se você for para a própria Septuaginta, ela vai ter uma outra visão. Ela diz, explicam coisas espirituais a homens espirituais. Não adianta você tentar explicar o que é espiritual para quem não é. Ele não vai aceitar. Entenderam agora? Essa é a ideia no texto da Septuaginta. Explique as coisas espirituais para homens espirituais. Homens que sejam maduros, que tenham já experiência com... Está aqui. É assim. Pastor Zé, por que você está chegando nisso? Porque quando a gente entrar nisso aqui, que eu vou resumir isso aqui, nessas 3 áreas bem aqui, meu irmão, isso aqui é a parte mais espiritual. Porque aqui é nas profundezas dos mistérios de Deus. E só pode crer nisso aqui quem é espiritual. Aí ele diz, falando sabedoria aos perfeitos. Não é assim? Então pronto, lê bem aí. Daniel 5,17, rapidinho. Daniel 5,17. Depois leia Gênesis 40, verso 8. Vamos lá rapidinho. Eita, coisa boa é a Bíblia. 5,17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Isso. As tuas dádivas fiquem contigo. Isso. E dá os teus presentes a outro. Isso. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Lê antes. Eita, é boa a Bíblia. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti... Não, eu quero a parte que ele chama, manda chamar. Os magos, é lá em cima. Manda chamar. É bem aí. É o 11, vai. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses... Não. Esse aí é o nosso Daniel. Manda chamar quando ele vê a inscrição na parede. 7. Deixa eu ver aqui. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos... Para aí. Mandasse entrar quem? Os astrólogos. Os astrólogos, quem mais? Os caldeus. Quem mais? Os adivinhadores. Quem mais? Pronto. Vocês estão vendo aqui? Olha para cá. Daniel, vocês podem observar que lá no mundo secular da Babilônia, tinha astrólogo, tinha feiticeiro, tinha adivinhador, tinha matemático, tinha químico, tinha gente da botânica, tinha gente da filosofia. O rei mandou chamar todo mundo. E quando chegaram lá, o que eles disseram? Nós não sabemos, porque era espiritual. Aleluia. Tem teólogo aí que diz, eu não creio na Bíblia, eu não creio muito nos originais, há contradições nas variantes, eu não creio muito no texto hebraico, muita coisa foi inventada, olha para cá. Quem é espiritual, a sua fé está acima disso. Entenderam agora? Quem é espiritual, pronto, tem uma comunhão com Deus que só ele sente. É por isso que o rei mandou chamar todo mundo de sabedoria secular. Resolveu? Não. Aí manda chamar Daniel. Eita, glória a Deus. Aí a rainha mãe diz, tem um rapaz aí no teu reino que ele tem um espírito dos deuses. Manda chamar ele. É isso que tu vai ver. Sabe como é que Paulo diz comparar as coisas espirituais para falar para o homem espiritual? Pegue aí, é isso que Paulo está dizendo. Olha lá atrás. Como foi que Daniel resolveu o problema? Aleluia. Ele resolveu o problema, foi com o espiritual. Agora Gênesis 40, verso 8. Olha como foi que José resolveu o maior problema de Estado. E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho
e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Isso. Contai-mo, peço-vos. 39, leu 39. 39. Versículo 39? Sim. Aí é o 41, 39. 41, 39. Depois disse Faraó a José: Isso. pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E o 8? Leu 8. 38? Não, versículo 8. 8? É. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Para aí, bem devagarzinho. Mandou chamar quem? Os adivinhadores do Egito. E mandou chamar quem mais? Todos os seus sábios. E quem mais? Mas ninguém havia que interpretasse. Tudo que era casta, porque olha para cá. Se você pegar a sociologia, ela mostra como é que o mundo vai se formando. E uma das primeiras castas que surgem é o poder dos religiosos. Sabiam dessa? Que o religioso lá na tribo, ele é visto como uma voz, ele é visto como um profeta, ele é quem tem a voz, ele é quem manipula o poder dos deuses. Começa lá. E mandaram chamar todos, os sábios, os inteligentes, e não resolveram. Aí Paulo diz assim: lá vou eu pregar sabedoria secular? Se ela nunca resolveu nada. As coisas da sabedoria secular é para resolver nesta vida. Agora, espiritual só se resolve com espiritual. Então, não é pecado você se formar, não é pecado ser cientista, não é pecado não. Que Daniel era formado também na ciência do Egito? Moisés era formado ou não era? Se você ler Atos 7, 22, a Bíblia diz que ele era formado em toda a ciência do Egito. Mas no dia que viu, Êxodo 3, viu uma moitinha pegar fogo, que não se consumia, ele disse: que mistério é esse? Aí é coisa do céu. É assim. Então, são dois mundos, meu irmão. Dois mundos aí. O mundo secular com a sabedoria secular, que é dirigido pelo psiquicos. E o mundo espírito, que é dirigido e conhecido por quem é? Então pronto. Ok? Vocês entenderam aí? Então pronto. Aí é que a gente vai entrar para cá. Aí eu tenho aqui a divisão dos dons, feita por teólogos, não é a Bíblia. A Bíblia não fala dessa divisão. Vamos lá, vocês aí tudo bem forte. Qual é o primeiro? Dons de quê? Esse primeiro dom aí você tem língua, interpretação e profecia. É o dom de eloquo, é o dom da fala, é aquele que fala. Ok? Então nós temos o que nele? Profecias, línguas e interpretação. Pronto. Aí nós temos aqui os dons de poder, fé, cura, operação de maravilha. E nós temos os dons de... que envolve o quê? O quê? Palavra de sabedoria. Palavra da ciência. Pronto. Essa divisão aqui é de teólogos. Ela é só para o aspecto didático. Nessa última é que nós temos os dons de revelação. Que envolve o quê? Palavra de sabedoria. Palavra da ciência. Que eu chamo tudo isso aqui de quê? É por isso que eu disse que o homem que é natural, ele não vai compreender isso aqui. Porque dons de revelação envolve a palavra da sabedoria. Vamos rapidinho lá. Pastor Aziel, e o que seria essa palavra da sabedoria? Eu coloquei aqui. É a capacidade que o cristão tem em momento de crise, ou vexativo, numa hora que ele não sabe nem o que fazer, que ele não tem saída, que Deus dá a palavra da sabedoria. Essa palavra da sabedoria também é a capacidade para entender, compreender e comunicar a palavra de Deus. Eu posso fazer curso de exegese, eu posso fazer curso de sintaxe bíblica, do grego, do hebraico, mas o entendimento perfeito da Bíblia só vem com o quê? Com a sabedoria de... É por isso que Paulo disse: a sabedoria que eu falo em vocês, eu não falo a sabedoria humana, eu falo a sabedoria. Paulo diz: eu não aprendi não isso aqui. Lê o 2, o 2 primeiro. Eita, rapaz. É o 2 primeiro, vai. E eu, irmãos, quando fui ter convosco... Eu, quando fui ter com vocês... anunciando-vos o testemunho de Deus... falar do testemunho de Deus... não fui com sublimidade de palavras... eu não fui com... a sublimidade... Olha para cá. É o seguinte, queridos irmãos, eu quero falar para vocês que estaremos lendo essa perícope. É até bonito. Eu falo perícope, mas o irmão de irmão, mulher, esse trecho.
Vamos ler essa passagem, porque tem muita gente que não sabe nem o que é perico. Pensa que está xingando o outro, né? Então eu quero ler essa perícope bíblica, mas dentro dessa harmonização textual, nós podemos analisar que não há nada desconexo, mas cria-se um câmbio interbíblico. Aí os irmãos ficam, meu Deus, isso aí é o que mesmo, não é assim? Dentro dessa perspectiva da própria análise meticulosa, velhotestamentária, para que essa besteira? Me diz, para que essa besteira? Não é assim? Porque, prestem bem atenção, se nós analisarmos criticamente, nós podemos perceber nitidamente, obviamente, por essa perspectiva paulina. Irmão, aí tem crente que fica... Olha, irmão, o apóstolo de São Paulo disse isso bem aqui. Não é assim? Olha, irmão, o evangelho está dizendo isso bem aqui. É porque é o seguinte, as missivas de Paulo, quando Paulo as escreve, tais missivas, elas têm umas mensagens que na sua contemporaneidade... Aí o irmão fica perdidinho, e Paulo diz, quando eu fui pregar evangelho é poder de Deus, meu filho, olha para cá, evangelho é tu falar do Cristo que é vivo, sem arranjo de palavras, é tu deixar a sabedoria de Deus te envolver, não é assim? Aí você fala, é assim, porque se a sabedoria valesse alguma coisa para o mundo espiritual, lá no faraó tinha resolvido ou não tinha? Lá no Daniel tinha resolvido ou não tinha? Então tem hora que Deus faz, Ele te dá a palavra da sabedoria, coisa que a tua mente ínfima, o homem natural não compreende as coisas. Pronto, é por isso que essa mente ínfima, essa mentinha fraca, eu já estou até falando também difícil já, essa mentinha fraca, ela não compreende, entendeu? Ela não compreende essa quintessência daquilo que é sobrenatural. É assim que eles falam, os grandões, não é assim? Pronto, dentro dessa particularidade metafísica, nadinha, irmão, é assim, é dentro do universo do espiritual. A palavra da sabedoria. E aí eu vou dar só alguns exemplos que eu estou já aqui, já. Vamos lá. O primeiro exemplo, rapidinho. Vamos lá. 1 Reis 3, 16, 28. Vamos lá, palavra da sabedoria. Só dois exemplos. 1 Reis 3, 16 a 28. Então vieram duas mulheres, prostitutas ao rei, e puseram-se perante ele. Lê só o 28, que aí ele não vai conhecer essa história. Essa história já não conhece. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Sabedoria de quem? De Deus. Aí pronto, naquela época tinha ultrassom? Naquela época tinha DNA? Alguns teólogos dizem, ele foi usado naquele momento pelo que é chamado de psicologia aplicada. É assim que eles falam. Psicologia aplicada. Nadinha, irmão. Aquilo ali que que Salomão fez naquele momento, foi o Espírito Santo de... Pronto. Não tinha prova nenhuma, só tinham as duas que estavam lá no quartinho. Uma dormiu em cima do menino da outra, ela foi pela madrugada, trocou o menino, e aí botou o meninozinho morto no braço da outra. Quando amanheceu o dia, a mulher disse, esse aqui não é o meu. E aí a outra disse, não, é o teu, tu matou o teu e tu quer o meu. Salomão, muito naquela hora usado por Deus, ele disse, sem problema, vamos resolver. Traga uma espada, eu vou dividir no meio, nenhuma nem outra. Aqui não era mãe, reagiu logo e disse, mata mesmo, nem ela e nem eu. Porque ela tinha o filho dela já estava morto. Aí Salomão disse, dá para aquela ali, porque a outra disse, não faça isso não. Mesmo que eu não fique com ela. O instinto materno falou mais alto. Aí Salomão disse, essa é a mãe. Aí o povo disse, que sabedoria. Irmão, tem um bocado de gente aí que tem diploma, que tem conhecimento, ele não sabe nem entrar e ele não sabe nem sair. Em tudo ele se complica, em tudo ele se queima, em tudo. É por isso que no Salmo 21, me parece que é o Salmo 21, verso 6. Vê aí rapidinho, se não me foge a memória. É, irmão, eu gosto da Bíblia. Ele se perde logo, é na entrada. E aí quando é para sair, já está frito. Como é que diz? Pois... 21:6. Pois o abençoaste para sempre. Salmo 121? Opa, 121. É 121. É. 121:6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. 121:6. Vai, pode ir. O Senhor te guardará de todo mal, Isso. Ele guardará a tua alma. Para aí, ele guardará a tua alma. E o que mais? De todo mal. Isso. O Senhor guardará a tua entrada. Ele guarda a tua entrada. E o que mais? E a tua saída. Pronto, aí quando vai pregar o evangelho, Senhor, abençoa a minha entrada. Quando eu subir no púlpito, me dá graça. E quando ele desce também abençoado.
Então você vê que a sabedoria de Salomão era a sabedoria de quem? De Deus. É a capacidade que Deus dá, tanto para resolver problemas quase que ele não sabe como resolver, como sair. Se você analisar, você pode ver aí essa questão. Mateus, vê aí, Mateus 10, 19, rapidinho. E o 20. Eita, mas é bom a Bíblia. Mas quando vos entregarem, Isso, vai. não vos dê cuidado como ou que haveis de falar. Isso. Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Pronto. Aí Jesus disse assim, ó, quando vocês forem, que levarem vocês para o tribunal, e vocês não souberem o que forem falar, não se preocupe, que o Espírito Santo vai dar a palavra da sabedoria. Aí pronto. É assim que Deus faz. Aí você pode observar que é o Senhor Deus te capacitando para a hora de crise, para a hora difícil, como você não tem saída para entender a verdade da palavra, Ele te dá a palavra da sabedoria. Veja que você pode analisar que no próprio texto grego, eu não vou escrever aqui porque já está passando meu horário, mas eu observo aqui, tem assim, ó, logos sofias, ok? Logos, ok? Rapidinho aqui, ó, está aí no texto, ó, logos, ok? Se você analisar, sofia, ok? Você pode analisar que está aí no próprio texto grego. Sofias, aqui ó, tá assim, sofias, palavra Só que essa Sofia aí não é a sabedoria de Pitágoras de Samos. A Pitágoras, você é o quê? Você não me chamem de filósofo. Não é isso? Me chamam de filósofo. O filósofo natural é aquele que pesquisa, aquele que medita. Essa filosofia aqui é a filosofia da palavra. O logos aqui é a palavra ideia, é a palavra concepção. Então a palavra aqui, essa sabedoria, essa Sofia, não é a Sofia do mundo lá da Grécia. Essa Sofia aqui é a Sofia do logos. E o logos aqui não é o logo grego. Esse logos aqui é o logos de João 1,14. E o verbo se fez. A ideia é Jesus, a sabedoria é Jesus, a palavra é Jesus. Essa é a conversa. Evangelho não é filosofia, evangelho é poder de Deus. Aí pronto, não é raciocínio, olha para cá. Evangelho não é tu raciocinar. Eu acho que isso aqui, não. Ele te deu raciocínio, te deu capacidade, mas aqui é pela revelação de Deus. Por isso está dizendo, dons de revelação. Palavra da sabedoria e depois vem o quê? Palavra da ciência. Olha o que eu digo aqui, palavra da ciência. Capacidade que Deus nos dá pelo Espírito Santo para que nós tenhamos conhecimento de alguma coisa quando se faz necessário, porque não é que Deus vai te dar o dom da palavra do conhecimento, e aí você já não precisa mais estudar, não precisa crescer. Não, essa palavra aqui é só quando há necessidade. Essa palavra do conhecimento. E com ela você vai entrar lá no conhecimento de Deus. Vocês sabiam, se você analisar essa palavra aí, Sofia, eu coloquei aqui, a Sofia aqui, que é Logos Sofia, fala da palavra do Deus Supremo. Quando você entra para a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito, você está penetrando na ciência de Deus. Olha que coisa linda. Deus te capacita com a onisciência dele. Rapaz, isso na palavra do conhecimento, ciência, palavra da ciência, você vai conhecer tanto coisa do passado, como do presente, porque o Espírito Santo te leva a conhecer isso. É bênção ou não é? É cor do céu. Vamos lá. Aí você pode ler, tem vários exemplos, mas eu quero ler só 2, vai, Daniel 2:2, rapidinho. Daniel 2:2. Eu vou ler só esse que não vai dar tempo. Vamos lá. Daniel 2:2. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e apresentaram-se diante do rei. 2:2. E o que acontece? Vai, 3. 3. E o rei lhes disse: tive um sonho para saber, está perturbado meu espírito. Vai. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teu servo e daremos a interpretação. E o rei disse: o que foi-me escapado, e se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Pronto. Aí Deus vai dar a palavra de do conhecimento do futuro para esse monarca. O pior aí é porque para José parecia fácil. Porque José, o rei se lembrava. 7 vacas gordas e 7 vacas, 7 espigas gordas. Esse aqui não, sonhou e se esqueceu. Mas ele...
Agora o que acontece? Ele não tinha magos. Então não tinha os homens que dizem que conhecem o futuro. Não tem os homens que dizem que sabem revelar. Aí só para mostrar que é tudo engodo, nenhum revelou nada. Ele disse, não, vocês não é quem são os sábios? Conhecem a astrologia? Aí pronto. Tá aí. Todo ano tem pessoa que vai na televisão. Fulano vai morrer esse ano. Fulano... Hein? As previsões, mas nenhum previu a vacina. Qual é a vacina que cura o coronavírus? É só mentira, gente. Rapaz, eu fico pensando, é isso. É só bobagem. Cadê agora os que adivinham? Adivinha futuro, adivinha não sei o quê. Cadê? Manda eles adivinhar aí uma vacina boa, de uma vez. Pá! Morreram? Olha, um bocado feio foi morrer. E os crentes meninos também, tudo desesperado. Atrás dessas profecias, atrás não sei de quê. É os menininhos velhos. E aí pronto, palavra da ciência. O outro exemplo é que a Bíblia diz lá no capítulo 6 que o rei da Síria sonhava, e lá no quarto, quando ele sonhava ou projetava atacar Israel, aí o Eliseu dizia para o rei de Israel. O rei disse assim, tem um traíra aqui. Ele disse, não, é porque tem um homem que quando tu está dormindo e deitado, o Deus dele revela. Eita, glória a Deus. Dá a palavra da ciência. E em último lugar, discernimento de quê? Dos espíritos. Aí pronto, aí agora vem. Deus dá os dons, palavra de sabedoria, palavra da ciência, dons de poder. Deus dá tudo, dá tudo. Agora, para não haver bagunça, ele dá o quê? Discernimento de quê? Esse discernimento de espírito, ele nos ajuda a combater duas coisas. Aliás, 3. Heresias, falsos profetas e falsos irmãos. Ok? E falsos mestres. Leia bem aí rapidinho para nós fechar aqui. 1 Timóteo 4,4. Rapidinho. 1 Timóteo 4,4. E aí eu encerro com essa referência. 1 Timóteo 4,4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeite. Aliás, é 1 Timóteo, vai. 1 Timóteo 4,4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que possa rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aí é 1 Timóteo? 1 Timóteo 4,4. 4,4, né? Então agora leia 1 João 4 primeiro. Mas tu leu foi 4 e 4. É 1 Timóteo 4 primeiro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pronto. Espíritos enganadores e a doutrina de quem? De demônios. Pronto. Então perceba que a Bíblia está falando que tem a doutrina do demônio e tem o que mais? Espíritos enganadores. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes. Mas aí o Senhor nos dá o dom de discernir os espíritos. Vamos lá, 1 João 4 primeiro, rapidinho. Só para os irmãos terem uma ideia aí. Amados, não creiais em todo espírito, Sim. mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso, pronto. Então olha para cá para me finalizar. Nesse discernimento de espírito, por que nós temos que ter cuidado? Porque tem a atuação de Deus, Ele usando o Espírito Santo dele e usando os anjos em nosso favor. Tem a atuação dos demônios, Satanás com os seus demônios, fazendo parecer que é verdade, mas é o quê? Mentira. Espírito engana, espíritos sedutores. E tem em terceiro lugar o espírito do homem, que às vezes o próprio homem pensa que é Deus falando, e quem é que está falando? É ele. Então tem as 3 fontes. Quais são as 3 fontes? Humana, divina. Eita, glória a Deus! Humana, divina e do Satanás. É por isso que tem que ter o discernimento. Tem irmão que, irmã, eu trouxe uma palavra de Deus para você. É mesmo, irmão? Escute a palavra dele. Agora, Senhor, irmão, vou ouvir a sua palavra. Agora eu vou pedir de Deus discernir. É assim, tem irmão que não vê isso. Um dia desse tinha um irmão feio que dói. Aí a mocinha bonita, o pai dela com dinheiro, ele chegou na casa do irmão e disse para a irmã: irmã, sua filha não é para casar com aquele rapaz, não. É para casar comigo que Deus falou. Feio. Aí pronto, aí o namorado dela ouviu. É verdade? Aí pronto, ficou com a faca lá fora. Vou matar esse desgraçado agora. Aí pronto, na hora que o pastor viu ele com a faca, meteu no mundo grande. Só mentira. Ele não prestou para nada, esse pastor. Ele não cai nessa não, irmão. Eu fico pensando, é crente.
com essas coisas. O pastor Elinaldo Renovato, nesse livro dele aqui, ele conta um exemplo interessante. Um irmão chegou, as irmãs do ciclo de oração estavam orando, e aí de repente um homem chegou lá, e aí disse, eu queria dar uma palavra. Aí a irmã do ciclo de oração já ia dar a palavra. Aí uma outra chegou e disse, olha, o Espírito Santo me disse agorinha que esse homem, ele é bandido. Ele não é o que ele está dizendo ser. Ele se apresentou até como, parece filho de um político lá. Aí lá a irmã não deu a palavra e um irmão viu. Irmã, esse aqui é filho do fulano que ele está dizendo, é de uma pessoa importante. E levou ele para a casa dele e aí deu hospedagem. Quando foi de madrugada lá, já amanhecendo o dia, a polícia, quando acordou, ele batendo na porta da casa e aí arma para todo lado. Diz, cadê o bandido que está aqui na sua casa? E aí prenderam também o irmão, porque disse que ele estava dando refúgio ao bandido. Prendeu o bandido e prendeu o irmão. Está vendo como é as coisas? Sim. Chegou, mas eu botou a comida, mas eu não me contou. Botou a comida e disse, o irmão ora. Ele ficou para o irmão ora, mas almoçar. Ele disse o diabo da reza. É mentira, é verdade. Então, o discernimento do Espírito é porque tem 3 fontes. Mas eu ainda coloco aqui uma coisa interessante para vocês. 2 coisas esse dom faz. A primeira coisa, ele mostra a operação se é de Deus ou se é do diabo. Mas também ele julga as pessoas. Agora eu vou finalizar dizendo uma coisa. Sabe por que esse dom é bom, irmão César, Anuá e pastor Luiz? É porque esse dom, ele não vai julgar de modo impreciso, indevido a pessoa. Ele vai julgar o espírito que está nela. Vocês entenderam? Nós não temos que sair julgando ninguém. Isso é uma capacidade de Deus. E tem os tribunais que julgam os crimes que as pessoas cometem. Aqui é para julgar uma situação específica de alguém que quer dizer que é algo quando ele não é. Então, queridos, meditemos nisso. Aí você tem vários exemplos que Deus deu palavra de sabedoria. Eu não vou citar aqui, mas você pode ler Lucas 4, 12, Atos 8, 18, 23, 1 João 2, 18, 19, e você pode ler também Atos 16, 12 a 18. Vocês se lembram, só para finalizar, aquela moça dizia, esses santos homens que passam aqui são santos? Aí se você ler, eu li um teólogo que ele diz o seguinte, que aquilo ali Paulo repreendeu porque ela queria colocar Paulo no mesmo nível dos outros adivinhadores, porque todos acreditavam em Deus. Para eles lá, Deus era, porque esse nome Theos, né? Esse nome grego, Theos, é um nome grego, né? É um nome grego. Então você pode observar que esse nome aí, esse substantivo, na verdade, era aplicado para vários deuses. Então quando ela dizia, esses homens aqui são servos do Deus, ela não disse assim, eles são servos de Jesus Cristo. Servos do Deus Altíssimo. Muita gente acreditava no Deus Altíssimo, só que não era o Deus Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, sai demônio. E aí Deus deu a palavra do discernimento de espírito para ele, ok? Medite nisso, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. O irmão César, ore ao Senhor. E depois o pastor Luiz dê a bênção apostólica. Bendito Deus, nós te louvamos pela essa grande oportunidade, meu Deus, de nesta noite estar aqui nesta aula que teu filho transmitiu, pastor Oziel. Continue usando tuas mãos grandemente e abençoe cada aluno, cada professor, cada pastor, cada superintendente que está fazendo parte desta aula nesta noite. Nos abençoe e nos guarde em Jesus para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.